noite para todos aqueles que estão nos assistindo nesta segunda aula sobre as profecias sobre os últimos tempos. É uma série. Nós iniciamos na segunda-feira. Foi a primeira aula, hoje é a segunda e ainda haverá uma terceira aula para aqueles que tiverem coragem, paciência de nos assistir até sexta-feira e conhecer muitos aspectos sobre essas profecias. Agora você está falando com quem? Para aqueles que não assistiram à primeira aula, eu sou o Padre Tiago Geraldo. Tenho um programa na TV Arautos, conhecendo a nossa igreja, mas faço parte dos Arautos do Evangelho, que é essa associação privada de fiéis de direito pontifício aprovadas por um santo, São João Paulo II. E você está tendo a oportunidade de conversar com um sacerdote em plena pandemia. É verdade, se você ainda não teve a oportunidade de conversar com um padre, hoje é a sua primeira vez, em meio à pandemia, de estar conversando e trocando algumas ideias. E justamente hoje, nós vamos ter que levantar um tema. Nós vamos tratar sobre alguns santos, beatos, veneráveis, que falam sobre as profecias sobre os últimos tempos. Mas há uma pergunta que eu gostaria de fazer para todos. Será que nós, você que está assistindo, eu que estou falando, todos nós, estamos preparados para os últimos tempos? É justamente sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Vamos nos preparar, vamos conhecer para nos preparar. Mas não só nos preparar. Nós, todos nós, temos que tomar uma atitude. Porque se nós estamos vivendo e se de fato os últimos tempos vêm para os nossos dias, ou se não vêm para os nossos dias, essa atitude vai mudar a nossa vida. Estar preparados para uma ocasião, nós vamos mudar a nossa vida, a forma de viver. Por exemplo, eu não sei se você que está me assistindo já teve medo alguma vez na vida, já foi tomado de surpresa por algumas circunstâncias e teve medo. Por exemplo, um cachorro que escapa de uma garagem, desses cachorros de guarda, diante de um cachorro. Qual é a nossa atitude? Depende de cada um. Tem pessoas que estão mais preparadas, tem um que vai ser até um treinador de cachorro e sabe o que fazer nesse momento. Tem gente que se desespera, tem gente que chora, tem gente que corre, tem gente que berra. Cada um vai ter uma atitude diferente diante desse animal. Comigo me passou pelo menos 2 pessoas, eu não sei porquê, mas ocorreu com tubarões, pessoas espalhadas aí pelo Brasil, não quero dizer a cidade, mas que pessoas diferentes que estiveram diante de tubarões dentro do mar, não é fora. E as pessoas, teve uma que disse, padre, eu quase pulei por cima da água e fiz como o Nosso Senhor, mas eu saí correndo por cima da água e não foi mordido pela graça de Deus. Outra pessoa também esteve diante dessa situação e me disse, padre, eu simplesmente travei e comecei a rezar a Nossa Senhora, porque eu percebi que não adiantava fazer nada. E, pela graça de Deus, também não foi mordida, graças a Deus. Mas são atitudes que nós tomamos quando estamos com medo diante do desconhecido. Ora, sobre as profecias, nós estamos entrando diante de um tema que excede a capacidade humana de pensar, que vem um conhecimento direto de Deus para nos indicar o rumo que nós devemos seguir. Então, na verdade, nós só vamos ter medo, nós só vamos ser refém do nosso próprio medo se nós quisermos. Porque essas profecias já existem, já foram feitas e nós temos muitas delas aqui hoje para transmitir para você que está assistindo este programa. Esta segunda aula da série Profecias sobre os Últimos Tempos. Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro. É possível nós nos prepararmos para os últimos tempos? Sim, é possível. Sobretudo é possível para você que não assistiu à primeira aula. Você ainda tem essa chance. Dá para assistir a primeira aula. E aí você começa a acompanhar a partir dessa. Qualquer uma das aulas assistindo pode ir para as outras que vai entender bem. Então, se você ainda não participou da primeira aula, depois pode assistir. Você vai tomar contato, conhecimento dessa aula. Mas é possível você se preparar. Mas eu tenho que lhe dizer uma coisa, a escolha sempre vai ser sua. E é por isso que nós sempre pedimos, olha, indique para 2 amigos. Por quê? Porque não adianta eu rezar e eu vou me salvar pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha esposa, pela minha sogra, não.
Cada um vai se apresentar diante de Jesus Cristo por si mesmo. Nós podemos rezar pelos outros, mas a atitude de cada um é que vai contar. Muitas pessoas dizem, padre, reze por mim, e eu rezo. E rezo bastante, garanto, por todos e cada um. Mas a salvação também depende de cada um. Nosso Senhor é quem vai salvar, mas nós temos que dizer sim para Ele. Até, não sei se conhecem, alguns cemitérios, tem uma escultura em mármore, muitas vezes, ou em bronze, de uma porta, e que Nosso Senhor está batendo à porta. Do lado de dentro tem maçaneta, mas do lado de fora não tem. É um símbolo que existem muitos cemitérios espalhados pelo Brasil e pelo mundo, de que não existe maçaneta do lado de fora. Jesus bate. Mas nós é que temos de abrir do lado de dentro. Essa é a sua escolha. É por isso que eu vou pedir mais uma vez, compartilhe com aquelas pessoas que você ama, que você gosta, independente se elas assistiram ou não a primeira aula desta série, porque nós estamos fazendo mais um convite. É Jesus que hoje, mais uma vez, está batendo à porta de nossa alma para nós estarmos preparados para os últimos tempos. Últimos tempos que podem ser os últimos tempos das profecias ou pode ser os últimos tempos da minha vida, porque hoje eu posso deixar de existir, hoje eu posso morrer, posso ser julgado por Jesus Cristo que hoje está batendo à porta de minha alma. E como é que nós vamos estar preparados? Nós vamos estar preparados de uma forma muito simples e muito complexa. A forma simples é porque nós podemos conhecer as profecias. E conhecendo as profecias, estaremos preparados. E é o que nós vamos fazer nesta aula de hoje. Esta atitude individual que vai ser pedida de nós, nós vamos estar preparados. Mas, na verdade, sempre vai faltar um pouquinho para estar preparados. Eu me lembro, eu ainda não era sacerdote, mas me lembro de um padre, arauto, que ia ser ordenado diácono. São os segredos que nós vamos revelando aqui nos programas. Quando a pessoa é ordenada diácono, claro que o padre é o segundo grau da ordem, mas sair do estado laical para o estado de ordenado, estado clerical, é um passo muito grande. E a surpresa do leigo para o diácono é maior do que do diácono para o sacerdote, psicologicamente falando, porque o diácono já está esperando ser ordenado sacerdote, digamos. Mas o leigo, quando vai ser ordenado diácono, o passo é enorme. E me lembro de não vou dizer o nome, não vou ser indiscreto, mas é um padre arauto, que estava muitíssimo preparado, já tinha feito todos os seus estudos, leva uma vida que eu considero uma vida santa, uma pessoa muito boa, muito dedicada ao serviço de Nossa Senhora, à evangelização. E me lembro quando, no dia em que ele ia ser ordenado diácono, não sacerdote, ele, logo de manhãzinha, foi à sacada da casa onde ele estava e ficou olhando o panorama. E me perguntei, mas será que ele não se dá conta? Ele está preparado, estudou, se preparou psicologicamente, moralmente, todo o seu caráter estava preparado para ser um sacerdote. E conversando com ele, mas olha, o senhor está preparado, fique tranquilo, já estudou, já fez tudo. E ele se virou muito sério. E foi muito bonito a atitude dele. Ele disse, meu irmão, quem está preparado para ser um ministro do Senhor? Quem está preparado para ser um sacerdote? O passo que eu vou dar hoje é um passo enorme. Reze por mim, reze por mim. E até hoje é um bom sacerdote, conheço e admiro todos os dias o sacerdócio dele, o ministério sacerdotal que ele exerce. Mas me impressionou como ele, apesar de ter estudado, tem certas ocasiões que nós nunca estamos completamente preparados. Mas também, para não sermos pegos completamente despreparados, é que nós vamos conhecer as profecias no dia de hoje. E para que os seus familiares e amigos também não estejam despreparados para os últimos tempos, compartilhe. É o tempo que nós estamos dando para que outras pessoas estejam junto conosco no dia de hoje. E, sem mais informações, vamos entrar nas profecias. Vamos hoje conhecer algumas profecias de santos. Eu selecionei apenas santos, beatos e veneráveis, por um motivo muito simples. Não sei se já ouviram um ditado que o órgão, a língua não tem osso. Não sei se vocês já ouviram isso. E para falar mal dos outros, basta começar.
Então, para que, às vezes pode dizer, mas será que a gente são pessoas confiáveis, são pessoas não confiáveis? Então, a língua não tem ouça. Vamos pegar apenas pessoas que já foram comprovadas pela igreja, sua virtude, estão no céu, são santos, beatos, ou foi introduzido o seu processo de beatificação, são veneráveis. Então, fiz seleção só destas pessoas. Mas existem dezenas de outras profissões de pessoas que ainda não foram canonizadas. São leigos, pessoas boas, mas ainda não foram canonizadas. Não selecionei essas profecias, só dos santos, beatos e veneráveis para o dia de hoje. Apenas para nós nos encaixarmos, vai ter um material didático para hoje também? Vai, sim, sim, sim. Vai ter outro material didático. Lembrando, o material didático também é 100% gratuito, mas vocês vão ter que se inscrever nos grupos que mandam, que são do Telegram, WhatsApp. Eu explico isso no final. Mas como se faz para receber o material didático, mas também é inteiramente gratuito. Estará disponível para quem não assistiu a primeira aula o material didático da primeira aula. Espero que tenham gostado. Foram muitas páginas, muitas profecias. Espero que tenham lido. Quem não leu ainda tem a oportunidade de ler, mas é seu. É para vocês terem essas profecias em mãos, para deixar aquele achismo, fake news. Mas a mídia publicou. Calma. A mídia publicou, vamos ver se são comprováveis esses dados. Eu, enquanto sacerdote da Igreja Católica, estou justamente expondo alguns pontos, dando alguns parâmetros, para que você já não seja mais levado ao sabor das ondas, como vai ser utilizada a expressão de São Paulo. Então, para esta aula, as profecias que não derem tempo de nós lermos aqui, vão estar disponíveis sim, também esse material didático. Claro que ao ler nós podemos interagir, vocês podem fazer perguntas, eu posso responder, posso explicar as profecias e no material didático não, é apenas a palavra, mas vocês vão ter em mãos isso. Não vão ficar desamparados, garanto. Mas então vamos começar fazendo uma consideração brevíssima, que é a seguinte: nós devemos estar todos os dias preparados. Vamos ver também algumas formas de nos preparar. Já dissemos algumas na primeira aula, vamos dizer outras nesta segunda aula da série Profecias sobre os Últimos Tempos. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer. Como é que nós vamos confiar nas profecias que eu estou indicando hoje para todos? Tem uma regra que nós vamos estudar na teologia sobre o profetismo, que é a seguinte: quando que nós podemos dizer que uma profecia vai ser verdadeira e quando um profeta é um profeta falso? Uma das características, existem várias, uma das características que está no Deuteronômio, no capítulo 18, é isso. O próprio Deus vai dizer que quando uma profecia não se cumpre, é porque esse profeta era falso. Então, a certeza absoluta que nós vamos ter de que alguém era um verdadeiro profeta é quando se cumprem profecias dessa pessoa. Não preciso nem dizer o auge. O ápice de toda a profecia é nosso Senhor Jesus Cristo. E como vai dizer Bento XVI em 2010, em sua encíclica Verbum Domini, ele vai dizer isso, que todas as profecias boas devem conduzir irremediavelmente a nosso Senhor Jesus Cristo e ao benefício da igreja. Então, os profetas têm que cumprir com as suas profecias. Agora, existem profecias maiores a longo prazo e profecias menores. Nosso Senhor já fez várias profecias que se cumpriram. Eu falei já do cerco de Jerusalém e também de outras profecias que virão nos últimos tempos e também o fim do mundo. Agora, essas profecias, uma vez que Nosso Senhor cumpriu com algumas de suas profecias, nós devemos ter fé de que Ele vai cumprir com as outras. Claro, é o homem-Deus. Deus feito homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E todos os profetas do Novo Testamento vai acabar, claro, todos os livros proféticos acabam com o Apocalipse. Então, ali é de fé divina. É Deus quem fala nas Sagradas Escrituras. Sobretudo, é Deus quem fala através dos profetas nas Sagradas Escrituras. Mas terminou a Sagrada Escritura, é aquela regra de fé, aquele cânon bíblico, nós vamos iniciar uma nova fase em toda a história da Igreja. E São Tomás de Aquino vai dizer que nunca faltou e nunca faltará profetas ao longo de toda a história da Igreja para nos indicar o caminho. O que é um profeta? Existem várias definições. Tem uma que eu acho belíssima e eu gostaria de compartilhar com vocês que estão assistindo. O profeta é uma espécie de embaixador de Deus aqui na Terra.
Que coisa bonita. É alguém que Deus manda como que negociar em seu nome, falar em seu nome para os homens aqui na terra. É por isso que um autor vai dizer, o profeta ele tem uma missão mais angélica do que humana, porque ele está falando em nome de Deus. Faz algo do que fez São Gabriel, aquele arcanjo que anunciou a Nossa Senhora que ela seria mãe de Deus. É quase que um anúncio de um anjo que vem anunciar algo em nome de Deus. E é isso que fazem os profetas. Então, alguns desses profetas, profecias que eles fizeram ou milagres que eles realizaram, indicam que suas profecias são mais confiáveis e que nós devemos crer de forma privada. Em determinado momento, se a igreja achar conveniente, ela vai colocar de forma pública para que todos os fiéis possam tomar contato com essa profecia. Vamos então tomar um santo. Vou falar vários, não vai dar tempo de falar todos, como sempre. Tem muitas profecias, mas eu queria trazer primeiro um santo espanhol, como todo espanhol, de um vigor de alma muito, que eu gosto muito dos espanhóis, como de todos os povos, mas o espanhol, aquela sinceridade dele, que às vezes até fere um pouco a nossa sensibilidade de brasileiros, mas faz bem conviver com os espanhóis. Já convivi muito e agradeço a Deus por ter colocado essas almas de fogo, de muita devoção mariana no nosso caminho. Mas é um santo que viveu entre o século XIV e o século XV. Já ouviram falar de São Vicente Ferrer? Ele é um dominicano que vai fazer um sermão muito interessante em Barcelona, no dia 13 de setembro. Agora? Não, já passou, de 1403. Mas nós devemos dar crédito a este santo. Lembram-se que a respeito dos milagres e também a respeito das profecias que se cumprem. Certa vez, São Vicente Ferrer estava numa igreja, começou a falar as suas profecias e também eram espanhóis, de um lado e de outro. Os espanhóis começaram, lá vem o padre falando de profecias de novo. Meu Deus, eu não aguento mais isso. Aí São Vicente Ferrer, espanhol, daqueles de truz, não estão acreditando nas minhas profecias? Tá bem. Morreu alguém aqui na cidade? Morreu a dona fulaninha. Tragam um caixão dela aqui, agora. Desenterraram a mulher. Trouxeram o caixão ainda com terra. Colocaram no meio da igreja, isso foi em Salamanca. E colocaram a mulher no meio da igreja, abriram um caixão, estava lá a defunta, a pobre coitada que já tinha ido para a eternidade. E São Vicente Ferrer disse, minha senhora, a senhora que está morta vai dizer agora, o que eu estou falando? É verdade ou é mentira? E não é que a mulher ressuscitou, levantou do caixão, já estava enterrada. Levantou do caixão e disse, é verdade. E o senhor é quase que um anjo do Apocalipse ao falar essas profecias. Tem muito fogo e é tudo verdade mesmo. E não é que a mulher morreu de novo, levantou do caixão e ainda viveu vários anos. A notícia se espalhou por Salamanca e por toda a Espanha e também a fama de São Vicente Ferrer. Então, só para ver que é um santo desse quilate. Então, o que ele vai dizer? Este santo, em sua homilia, pronunciada em Barcelona, dia 13 de setembro de 1403. Reparem bem. Virá um tempo que ninguém terá visto até então. Se produzirá um estrondo tão grande, de modo como nunca houve, nem se espera outro maior, senão o que se experimente no juízo. Aqui ele se refere ao juízo final. Então vai ter algum estrondo na face da terra que nunca vai acontecer outro até a hora do juízo final. Então esse santo que é capaz de ressuscitar também me faz profecias como essas. E agora eu vou fazer outras profecias, aqui um trecho de profecia, que eu já digo de antemão. Nunca o que eu vou dizer aqui visa qualquer tipo de discriminação, até evitei colocar países, circunstâncias, pessoas, tentei tirar ao máximo dessas profecias para não dizer que tem preconceito. Lembra que a língua não tem osso. Então a gente sempre evita, mas tem coisas que são inevitáveis. Peguei um trechinho, qualquer semelhança, mera coincidência, mas servirá para saber se os últimos tempos, que não se refere ao fim do mundo, estão próximos de nós ou estão longe. Então, não envolve qualquer tipo de preconceito, mas isso sim envolve a profecia de um santo do século XIV. Olhem, vejam só. Chorará a igreja. Ele diz que a própria igreja vai chorar. Agora está longe da época dele. Está no século XIV, século XV. Mas chegará sem falta e muito próximo
aquele tempo em que dois começarão a fazer-se reis. Ou seja, duas pessoas vão tentar governar juntas naquele tempo em que a igreja vai chorar. Mas seus dias não se alongarão muito. Vão ser breves, portanto. Vereis um sinal e não o conhecereis. Mas advirto que naquele tempo, vejam as características que ele vai dar. Ele está no século XIV. É claro, a profecia foi no iníciozinho do século XV. Mas advirto que naquele tempo, século XV, hein, as mulheres se vestirão como homens e se portarão segundo os seus gostos e licenciosamente. E os homens se vestirão como mulheres. Então são tempos calamitosos que vão ocorrer e ele está dando algumas circunstâncias de como será este tempo. Mas tem uma outra profecia que ele fala do próprio fundador dele, ele é dominicano, fala de São Domingos de Gusmão, que viveu entre o século XII e o século XIII. E ele relembra, num sermão que ele fez na festa de São Domingos, ele relembra uma profecia do próprio fundador dele, de São Domingos, que vai dizer isso. Numa noite em que São Domingos estava orando numa igreja e São Francisco fazendo o mesmo, aos dois apareceu Cristo. Então vejam só, estavam os dois juntos, estava São Domingos e São Francisco de Assis, eles eram contemporâneos. E Nosso Senhor aparece para os dois, é São Domingos quem narra isso. E Nosso Senhor aparece nesse tempo com 3 lanças. 3 lanças. Ao que se refere essas 3 lanças? E Nosso Senhor disse que era para destruir o mundo. Enquanto os 2 fundadores pensavam, se não havia algum santo que revogasse a sentença, apareceu de repente a Santíssima Virgem. Ai, que bom. Apareceu Nossa Senhora. E Nossa Senhora retém a destruição do mundo. Mas, vai dizer aqui o santo, essas 3 lanças destruidoras são as 3 grandes tribulações que virão sobre o mundo. Virão, portanto não vieram. E São Domingos fala isso no século XIII. Mas São Vicente Ferrer relembra isso no século XV. Portanto, são lanças que ainda não vieram até o século XV. Será que já vieram? Vamos acompanhar, você que está em casa, estão nos assistindo ao vivo. Vamos acompanhar. Você tem que dizer se já ocorreu isto ou não. Se não ocorreu, está por ocorrer. Então, vamos ver aqui. A primeira lança é a perseguição do anticristo. Virá alguém que vai perseguir. É o anticristo. Pode se chamar lança, porque transpassará o mundo. O mal que ele vai causar ao mundo vai ser geral. Por isso que é chamado anticristo. E a lança atravessa o mundo. A segunda será a consumação do mundo pelo fogo. Vejam que faz referência às profecias que nós já vimos. Isaías, Zacarias, vocês que leram o material didático da primeira aula vão se lembrar disso. Isso já está no Antigo Testamento. E é relembrado por São Domingos, santo canonizado, fundador, e São Vicente Ferrer, homem taumaturgo que ressuscita mortos. Então vem uma purificação do mundo pelo fogo. Será que já veio? A moda de um dilúvio através de água, será que já veio através do fogo? Ou ainda nós estamos esperando esse anticristo e essa purificação pelo fogo? E a terceira que vai ser a sentença judicial de Cristo para com o mundo. E ele vai dizer assim, no tempo do anticristo, a igreja estará como morta. Então vai ter um tempo em que a igreja vai parecer que está morta. Não tem mais vida a igreja, parece que as portas estão fechadas. E como que vai ser? Quando vai ser esse tempo? Depois da morte do anticristo, a igreja será perfeita, porque então todos voltarão à fé de Cristo. E vejam só, tem uma sequência que segue. São Vicente Ferrer citando seu fundador. Anticristo, fogo, juízo do mundo por nosso Senhor Jesus Cristo e retorno à fé. Essa sequência vai ser seguida por muitos santos que têm um castigo, que é uma purificação, não vai ser o fim do mundo ainda, e vai ter um retorno à verdadeira fé. E o anticristo aqui vai ser, muitos santos vão retomar, é uma crise que vai ter na igreja, e uma crise tão grande que vai chamar para a terra um castigo de Deus.
E esse castigo, não vamos imaginar que é Deus querendo só destruir e destroçar todas as coisas. Não. Deus é tão bom que Ele está nos dando esse tempo de preparação. Deus já vai avisando com séculos, e nós podemos dizer até milênios de antecedência, desde os profetas, nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos. Vocês viram isso no material didático. E nós estamos agora citando os santos de várias épocas. Portanto, Deus é tão bondoso que Ele não quer trazer o castigo de uma só vez. Imaginem, olha o que eu vou dizer para todos. Imaginem vocês, se estivessem no lugar de Deus e fossem ofendidos milhares, se quiserem até bilhões de vezes todos os dias através do pecado, o que vocês que estão assistindo fariam com o mundo? Vocês perdoariam na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta, na 20ª, séculos e séculos, perdoando o mundo e convidando as pessoas à conversão. Então, nesse mundo na conversão, Deus está nos dando essa oportunidade. Só que Deus está dando uma oportunidade de séculos. Se nós fôssemos Deus, uma vez uma pessoa disse isso para um missionário: Padre, se eu fosse Deus, olha, eu destruiria o mundo na primeira, porque é tanta ofensa contra Deus. Deus é o grande ofendido em tudo isso. Está bem, mas Deus é tão misericordioso que Ele não destruiu o mundo ainda. E não quis mandar o castigo, Ele está avisando para que muitas pessoas se preparem e se convertam. E ainda quando a destruição do mundo não venha para os nossos dias, foi o que aconteceu com São Vicente Ferrer, ele preparou muitas almas para estarem no dia do juízo com o nosso Senhor Jesus Cristo. E quantas almas São Vicente Ferrer preparou para estar na glória de Deus, porque deram ouvidos às profecias, estavam com a alma limpa, a consciência tranquila e se prepararam para esse dia, que é o dia irreversível de nossa morte. Nós vamos chegar a esse dia com o fim, os últimos tempos, com o nosso dia, que é o juízo particular nosso, ou até com o fim do mundo, um dia nós vamos nos encontrar com Deus. E é bom estarmos preparados. E antes de passar para o próximo santo, vamos fazer então vamos atender a uma pergunta. Já tem várias, e vamos pelo menos uma das perguntas. Vamos ver. Aqui a Camila faz uma pergunta. Ela pediu para diferenciar o que é uma revelação, uma explicitação e aparições. Muito boa a sua pergunta, Camila. Então vamos dar agora um pouquinho de teologia. Eu vou sair daqui das profecias para um pouquinho de teologia, mas é pouquinho. Não saiam do... Estamos ao vivo. Eu vou ter que dar um pouquinho, mas olha, um pouquinho só, por favor. Não saiam. Então, é São Tomás de Aquino. Ele nos ajuda a entender um pouco como são as revelações, as profecias. Então, ele faz uma distinção que é muito interessante, viu, Camila? E para todos os que estão assistindo. Existe, primeiro, Deus, ele pode falar através de uma visão corporal. Eu posso ver alguma coisa com os meus sentidos externos, eu posso ver com os meus olhos, ouvir com o meu ouvido, pode ser um ruído que pode dar a entender que está acontecendo alguma coisa. No cenáculo, vai dizer os Atos dos Apóstolos, houve um grande ruído, vem-se línguas de fogo, e aí desce o Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo, eles saem para pregar. Tudo isso é uma manifestação de Deus que era perceptível pelos sentidos externos. Pessoas que não estavam dentro do cenáculo também tiveram essa percepção. E muitos profetas, santos, também tinham essa percepção física, tinham até os estigmas da paixão. São Pio de Peltrautina, ele teve os estigmas durante 50 anos. Ora sangrava, ora parava, mas ali estavam os estigmas durante 50 anos. Então são percepções externas. Deus está se manifestando de forma até corporal, física. Mas existem outras formas de manifestação de São Tomás de Aquino? Sim. Deus, ele pode falar apenas na imaginação. A pessoa imagina algo e Deus pode... eu ia dizer a palavra manipular, não é boa. Deus pode agir na imaginação. Deus pode agir da pessoa acordada ou a pessoa dormindo, mas dentro da imaginação. Pessoa dormindo, por exemplo, eu já lhe dou essa resposta. São José, diz o próprio Evangelho. São José estava dormindo, um anjo lhe aparece e ele diz que tem que fugir para o Egito. Então, São José está dormindo, e durante o sonho, ou está dormindo e diz para tomar Maria como sua esposa. E dormindo, vem um anjo e fala. Então, eu posso ter uma profecia, Deus pode se manifestar para uma pessoa enquanto ela dorme. Então, eu posso ser nos sentidos corporais, posso ter no sentido da imaginação, ou pode ser direto no intelecto. Deus pode falar.
Deus pode, e nós temos uma locução de Deus. Pode ser no ouvido, aí seria físico, ou pode ser dentro da apreensão. E Deus vai falar de nosso juízo. Estou pensando e Deus fala ali dentro, vai dizer São Tomás. Claro que se eu juntar a visão corporal, a visão imaginativa, juntar tudo, é mais perfeito. Faço agora uma pergunta. O que é mais perfeito? Ver alguma coisa de forma corporal, ver dentro da imaginação, ou Deus falar através de uma locução ou através do nosso juízo? O que seria o mais perfeito? Interessante nós pensarmos nisso. Claro que para nós que somos dotados de corpo, carne, sangue, osso, alguns com mais osso do que carne, outros mais carne do que osso, mas todos nós somos de carne e osso. Nós sempre queremos as coisas aqui no físico, não é verdade? Mas não é o mais perfeito. O mais perfeito é quando Deus já fala, porque tem que ter a interpretação. Eu posso ver agora aqui, ao vivo, live, o cavalo do Apocalipse, o cavaleiro do Apocalipse fazendo umas evoluções aqui. Seria espetacular. Ao menos a audiência ia aumentar com o cavaleiro do Apocalipse. Mas se eu não tenho uma explicação na minha razão do que significa isso, é menos. Se Deus diz, como ele diz para Abraão, levanta, sai de sua terra, de Ur da Caldeia, e vai para a terra de Canaã, como aconteceu com Abraão, personagem bíblico, é muito mais perfeito, porque Deus já interpretou, ele já disse o que ele queria. Então, São Paulo já vai dizer, se alguns têm o dom da profecia, outros têm o dom de interpretar essas profecias. Então, nós temos que saber interpretá-las. Então, quanto mais ela age no juízo, e nós já sabemos o que Deus quer com aquilo, é mais perfeito. Então, posso ter visões, mas eu vou ter que ter a interpretação dessa visão. Mas se Deus falar diretamente no juízo, vai ser muito mais perfeito. Camila, espero ter respondido, ao menos em parte, a sua pergunta. E prometo orações pela família, como prometo por todos aqueles que estão assistindo. Vamos para mais uma profecia. Desta vez, enquanto falo algumas palavras, vamos entender. Quero pegar mais uma. Vamos pegar uma beata dessa vez. Para não dizer que eu vou citar só profetas homens, olha, eu coloquei nessa segunda aula, no material didático, tem muito mais profetisas, tem mulheres do que homens. E olha que as profetisas são mais terríveis do que os homens, hein? É bom deixar isso patente. Dessa vez eu vou pegar uma mãe, Ana Beata, Ana Maria Taide. Já ouviram falar dela? Tem um corpo dela numa igreja em Roma, inspira muita devoção, mas muita devoção mesmo. Depois podemos colocar aí uma imagem de Ana. No material didático aparece. Ana Maria Taide. Inspira muito, ela fica debaixo de um altar, as relíquias dela. É muito, muito abençoado mesmo em Roma. Ela nasceu em 1769 e morreu em 1837. Mãe de 7 filhos. Creio que são 7 filhos. Mas é uma bênção isso. 7 filhos. Morreu em Roma. Ana Maria Taide, ela nasceu em Toscana. E o próprio cardeal da época, cardeal Pedicini, vai dizer, nossa, Ana Maria Taide, ela é incrível, porque ela via coisas que aconteciam à distância. Até, o próprio cardeal dizia isso, até pessoas que estavam tramando contra a igreja, ela conseguiu ver o que estavam tramando contra a igreja, dizia o cardeal Pedicini, mas também ele dizia, ela via os pensamentos das pessoas. E olha, eu não tenho palavras para descrever todos os dons que Deus concedeu a esta mãe de família, dizia o cardeal, que fez isso por um depoimento juramentado. Ele até disse, eu sou testemunha que ela disse que ia ter um naufrágio em tal lugar, iam morrer tantas pessoas, outros iam se salvar, e tudo se realizou como ela disse. Tudo isso consta na descrição do cardeal. E lembrando, é uma beata, foi beatificada pela igreja. Ela também vai falar dos 3 dias de trevas. Para quem já ouviu falar disso, ela vai descrever um pouco. E eu vou dizer agora a sua profecia. Palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo para Beata Ana Maria Taide. Vou tentar falar agora um pouco mais devagar. O padre tem essa tendência. Quando começa a falar, vai rápido e deixa todo mundo para trás. Eu sei que tem pessoas de outros países assistindo, me perdoem se eu estou falando muito rápido, sobretudo do país hispano. Minhas saudações a todos os que estão aí ao vivo, nos acompanhando nesta segunda aula da série Profecia sobre os Últimos Tempos. Agora entrarei na profecia. Abre aspas. Depois de purificar o mundo e sua igreja, veja como se relaciona com São Domingos, como se relaciona com São Vicente Ferrer. E um detalhe, essas profecias agora começam a colocar a igreja.
porque no Antigo Testamento não ia falar da igreja. Todos esses santos vão dizer que a igreja precisará passar por uma purificação porque estará em crise na época dos últimos tempos. A igreja estará em crise, dizem todos esses santos. Depois de purificar o mundo e sua igreja e de arrancar pela raiz toda a erva daninha, preparava um renascimento. Sempre esperança, hein? Nunca só destruição, profetas da destruição. Sempre esperança. Preparava um renascimento, milagroso triunfo de sua misericórdia. E minha mão, toda poderosa, voltará a impor a ordem ali, onde é impotente o esforço humano. Vocês vão ter acesso a todas essas profecias no material didático. Então, onde o esforço humano já acabou, não dá mais para fazer nada, Nossa Senhora do Bom Sucesso vai dizer a mesma coisa, aí Deus vai intervir. É Nosso Senhor Jesus Cristo quem está falando. E vai purificar o mundo e a igreja. Depois ela vai dizer, Deus enviará 2 castigos. Um em forma de guerras. Vão ter muitas guerras nos últimos tempos. Revoluções e perigos originados na terra. E outro enviado desde o céu. Vai ser alguma coisa que vai cair do céu. Lembra que tem as lanças de São Domingos, mas Santa Hildegarda vai dizer coisas parecidas e muitos outros santos. E virá sobre a terra uma obscuridade interna que durará 3 dias e 3 noites. Meus caros irmãos que estão assistindo este programa, aqui entram os 3 dias de trevas. Se vocês já ouviram falar alguma vez sobre os 3 dias de trevas, vamos ver pela primeira vez nas palavras de uma beata. Vamos sair do achismo. Alguém disse, meu vizinho falou, não sei quem. Não, eu estou dando um documento. Ana Maria Taide, beata da Igreja Católica. Ela vai falar sobre os 3 dias de trevas. Alguma coisa vai ser guerras e alguma coisa que vem do céu e vão ter 3 dias de trevas. 3 dias e 3 noites. Nada será visível e o ar se tornará pestilente e nocivo. E danificará, ainda que não exclusivamente, aos inimigos da religião. Sobretudo os inimigos da religião vão ter essas trevas, mas não exclusivamente, outros vão ter também, segundo palavras da beata. Durante os 3 dias de trevas, o que vai acontecer? Preparem um coração, ainda bem, estão sentados ou estão de pé, quem está de pé, pelo menos se agarrem para não cair. Durante os 3 dias de trevas, a luz artificial será impossível. Não adianta então comprar baterias, lanternas que recarregam, a luz artificial será impossível. Só as velas bentas arderão. Quem tem vela benta, sobretudo dia de São Brás, a gente benze as velas. Não, no dia de Nossa Senhora da Candelária, dia 2 de fevereiro, e no dia 3 dá-se a bênção na garganta, a bênção de São Brás. Então, quem tem vela benta em casa, guarde com carinho. Ela vai valer muito nos 3 dias de trevas. Durante esses dias de trevas, os fiéis devem permanecer em suas casas, rezando o Santo Rosário e pedindo a Deus misericórdia. Pedindo a Deus misericórdia. Fiquem em casa rezando. Então, diante do perigo, do desconhecido, vem alguma coisa que não sei o que é. Não sei se são a respeito das guerras, ou mais provavelmente algo vindo do céu, segundo a beata, ocasionará 3 dias de trevas. O que eu faço nesses 3 dias? Saio correndo desesperado, arrancando meus cabelos? Não. Reze o Santo Rosário. Peça a Deus misericórdia. Porque tudo está nas mãos de Deus. Deus está em todos os lugares. Deus está assistindo esse programa como todos estão assistindo. Deus está vendo o sacerdote e vai me julgar por cada uma das palavras que estou dizendo a vocês. Também julgará cada um por cada uma das palavras que estão ouvindo. Então, oração, rezar o Santo Rosário, é o mesmo que Nossa Senhora pediu em Fátima, rezem o terço todos os dias e pedir a Deus misericórdia. Mas a profecia da Santa não acaba aqui. Vai dizer isso, da Beata. Todos os inimigos da igreja, visíveis ou desconhecidos, perecerão em toda a terra durante esta obscuridade universal. Vai tomar, então, todos os habitantes, com exceção de alguns poucos que se converterão.
Olha o que ela vai dizer agora. Eu sempre digo olha, mas é ouça, né? Porque eu estou falando. São Pedro e São Paulo intervirão para eleger um novo Papa. Então, depois desses 3 dias de trevas, muitos vão morrer, as pessoas devem rezar o rosário e pedir a misericórdia de Deus, e São Pedro e São Paulo vão intervir pedindo um novo Papa. Outros santos também vão fazer isso. Vão dizer que São Pedro aparece entre eles, a bem-aventurada Elizabeth Canoni Mora. Vai dizer que São Pedro vai intervir para eleger um novo Papa neste momento. Então, eu sei que é muita coisa que nós estamos falando. Contudo, é bom que nós tomemos contato com essas profecias. Que vai ter um castigo, uma purificação, melhor dizendo, da humanidade. Quais são as circunstâncias, os elementos, é o que nós estamos vendo agora, porque que haverá é o que indicam os santos, os profetas, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos. Então, na verdade, é a sequência da igreja, profetas, nosso Senhor, apóstolos e santos, indicam essa purificação antes do fim do mundo, que não é ainda o fim do mundo. Então, nós estamos agora vendo características. Vai ser algo que vem do céu? Vem as lanças, cometa, o que vai ser, não sei exatamente, quer dizer, alguns santos vão dizer o que é. Mas vamos continuar acompanhando. Pergunto agora se querem ainda mais uma santa, uma mulher, ou se querem agora outro santo, profeta. Podem escolher, porque tem tantos santos aqui, beatos. Eu digo que as mulheres são em maior quantidade aqui, e tem profecias muito interessantes. Se quiserem, eu posso dizer a profecia de um santo também. E aí podem escolher. Eu dou esse tempinho, enquanto eu falo, para que possam tomar essa decisão. A decisão está em suas mãos. Já que estamos ao vivo, opinem. Eu gostaria que vocês soubessem, que dissessem o que preferem. Mais uma profecia de santa ou agora de um santo? A santa... Estou vendo aqui ao vivo, todas estão dizendo santa. Claro que as que estão dizendo santa são todas mulheres. Eu compreendo isso. Então vamos lá, vamos mais uma santa. Vamos escolher uma aqui, mais uma beata. Já que falamos da beata Isabel Canoni Mora, vamos pegar ela. Ela viveu do ano 1774 ao ano 1825. Ela é uma terciária franciscana, olha só, terciária franciscana, e na hora de sua morte, como é que nós vamos dar credibilidade para o que ela diz? Tem uma profecia dela que já se cumpriu de uma forma exímia. O marido dela era difícil. Graças a Deus, todas as que estão me assistindo, que têm esposo, os esposos são muito bons católicos e pessoas dedicadas à igreja. Isso eu não tenho a menor dúvida, porque são pessoas que estão nos assistindo e são boas, é certo. Mas não era assim que se passava com a beata Isabel Canoni Mora. O esposo dela era difícil. E não só pela embriaguez, mas por outras coisas que ele fazia que davam muito desgosto a ela. Já podem imaginar. E esse esposo, quando ela estava morrendo, todos, ai meu Deus, rezem. Quando chegar ao céu, por favor, reze pelo seu esposo, porque ele vai ser difícil. Ela, não. Ele vai ser padre ainda. Todos gelaram, da cabeça aos pés. Não é possível que o meu esposo, que o esposo dela vai ser padre. Não é possível. E aconteceu. Passado alguns anos, ele era viúvo, canonicamente pode, ele entrou por um convento franciscano e depois de algum tempo, enquanto viúvo, ele obteve a ordenação sacerdotal e foi até o fim da vida uma pessoa muito boa conduzindo outras ao céu. Então, já que essa profecia menor se cumpriu, nós podemos dar atenção a esta outra que ela fez no dia 15 de outubro de 1818, que ela vai dizer isso. De repente, me foi mostrado o mundo. O mundo. Viu todo em revolução. Veja que se encaixa com as outras profecias. Sem ordem nem justiça. Os 7 vícios capitais, inveja, preguiça, gula, luxúria, soberba, eram levados em triunfo. Os 7 vícios capitais. É bonito ter luxúria, é bonito ter inveja, é bonito pecar contra a gula, é bonito ser soberbo. Imagina, vai ser levado em triunfo. E por todas as partes se viam reinar a injustiça, a fraude, a libertinagem e toda a classe de iniquidades. E até separei uma outra aqui, que essa daqui é terrível, da própria Isabel Canoni Mora. Vai dizer isso.
Quando o céu foi coberto por nuvens densas, essa daqui, perdão, prestem atenção que essa daqui não vai no material didático, esqueci de colocar. Mas então, vou falar devagar, para que possam depois reouvir e gravar isso. Quando o céu foi coberto por nuvens tão densas que era impossível olhá-las sem desolação. De repente, estourou uma tal terrível e violenta ventania que seu ruído parecia o ruído de furiosos leões. O barulho do apavorante furacão foi ouvido sobre a terra toda. Medo, lembram do medo? Medo e terror golpeou não só homens, mas os próprios animais. Deus empregará os poderes do inferno para a exterminação desses ímpios e pessoas heréticas que desejam derrubar a igreja e destruí-la até seus fundamentos. Lembram daqueles na igreja. Ele punirá esses ímpios blasfemadores, dando permissão aos espíritos infernais, os demônios, saírem do inferno. Inumeráveis legiões de demônios percorrerão a terra e executarão as ordens da divina justiça, causando terríveis calamidades e desastres. Eles atacarão tudo, ferirão pessoas individuais e famílias inteiras, devastarão propriedades, produções alimentares, cidades e vilas. Nada na terra será poupado. Não é para ficar com medo, não. O que estou dizendo é para se preparar. Nada na terra ficará poupado. Deus permitirá que esses demônios golpeiem com a morte esses homens ímpios. Lembra que o castigo é sobretudo para aqueles que não deram ouvidos à voz de Deus ao longo de todos esses séculos. Golpeiem com a morte esses homens ímpios, porque eles se entregaram aos poderes infernais e formaram com eles um pacto contra a Igreja Católica. Vejam só como a igreja é o centro dessa disputa entre céu e inferno. Depois dessa espantosa punição, vi os céus se abrirem. E São Pedro, veja só de novo, São Pedro descendo de novo até a terra. Então vi uma grande luz sobre a terra, que era o sinal de reconciliação de Deus com o homem. Sempre tem uma esperança. Punição por causa da crise da igreja e do mundo, e depois esperança e um sinal de reconciliação. Portanto, não é o fim do mundo. São Pedro, de novo, agora já uma outra beata. São Pedro escolheu o novo Papa. Depois de todas essas calamidades, vai ter que ser eleito um novo Papa. Todos os homens se tornarão católicos e reconhecerão o Papa como vigário de Jesus Cristo. Então vejam só como nós temos que ter esperança. Estamos nos preparando. O castigo é sobretudo para quem não ouviu a voz de Deus. A lei protege os bons. Portanto, se eu vou ter medo da lei, é porque eu sou um criminoso. Então a lei não é feito para prejudicar os bons. É feito para ter um corrimão para que os bons sejam amparados também. Conhecer essas profecias sobre os últimos tempos não é sinal para nós ficarmos desesperados com medo. Não, são corrimãos que nos ajudam para nos amparar, para levar uma vida melhor, para rezar o terço, para pedir a Deus misericórdia para este mundo. Eu sei que quem me assiste, muitos não são nem sequer católicos, mas é a hora de começar a rezar a Deus, pedir a intercessão e a misericórdia de Deus. Rezemos desde já, nos preparemos. O que nós estamos ensinando está ao alcance de todos. São profecias que você, ainda que não seja católico, terá a oportunidade de conhecer também. Creio que nada melhor do que dar agora uma profecia de um homem. Vamos colocar um novo profeta, dessa vez um fundador. É curtinha essa daqui, mas eu gostaria de dar aqui também sobre os 3 dias de trevas. É um tema que circula muito, muita gente tem dúvidas sobre ele. Vou dar agora um trechinho, 2, 3 linhas, que todos poderão também ter acesso. Fundador da Congregação do Preciosíssimo Sangue, é um italiano que viveu entre os anos 1786 e 1837, São Gaspar de Búfalo. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele vai dizer isso, sobre os 3 dias de trevas, que vai se encaixar muito com
a beata que nós acabamos de ver, Beata Canori Mora, e também a beata Ana Maria Taide. E vai ser esse daqui. Olha só o que ele vai dizer. 2 linhas, hein? Aquele que sobreviver aos 3 dias de trevas e espanto, vejam que são os 3 dias de trevas, se verá da mesma forma como sozinho na terra, porque de fato o mundo estará coberto de cadáveres. O mundo estará coberto de cadáveres. E esse mesmo santo vai dizer que muitos demônios aparecerão por esta época, sobretudo nos 3 dias de trevas. E se encaixa exatamente com o que diz a beata Isabel Canori Mora. Então, o mundo, a pessoa vai estar como que sozinho nesses 3 dias de trevas. Sozinho de pessoas. Nunca sozinho de Deus. Deus sempre vai estar próximo de você, do seu coração, da sua alma. Nossa Senhora sempre vai estar próxima. Basta rezar. Porque se Deus está purificando, Deus tem uma razão santíssima. Eu não posso me pôr o problema de que Deus seja ruim. Deus está fazendo uma coisa que é má. Não. Se Deus está purificando, é por uma causa santa. Porque Ele quer que depois que a igreja chegue à sua plenitude e as pessoas também passem a amar a Deus. Às vezes, dizem muitos teólogos que se não houvesse o dilúvio, intérpretes das Sagradas Escrituras, muitas pessoas do dilúvio não teriam se convertido. Porque as pessoas iriam morrendo sem aquele castigo. E o fato de ter tido castigo, muitas pessoas pediram perdão a Deus e acabaram indo para o céu no meio do castigo. E dizem muitos teólogos, aliás, que ainda foi um sinal de amor de Deus, porque ao purificar, Deus também salvou essas almas, porque senão elas nunca recorreriam a Deus. Quantas pessoas nós vemos que só começam a rezar mesmo a Deus depois de um acidente de automóvel, depois de um câncer, depois. Muitas vezes um câncer reúne toda a família em torno daquela pessoa e começam a rezar mais para que aquela pessoa se cure. E ainda quando não se cura, a família inteira aumentou a sua fé. Quantos casos nós vemos que isso ocorre? Então, na verdade, o câncer aí, nós podemos dizer, foi um castigo de Deus? Depende. Na verdade, uniu a família inteira para cuidar daquele. Todos fizeram um ato de caridade e passaram a rezar, rezavam menos, passaram a rezar mais por causa daquele que está enfermo. Então, na verdade, foi um sinal de amor de todos para com aquele e todos puderam, alguns pelo menos, reatar os laços com Deus que talvez muito tempo já estavam desatados. Então veja como os caminhos de Deus são perfeitos e nós temos que ter esta visão. E justamente os profetas fazem isso. Os profetas, mais do que qualquer outra coisa do que prever o futuro, eles querem interpretar os acontecimentos com os olhos de Deus. Então vamos pedir neste programa, vamos pedir graças para que nós possamos olhar junto com os profetas os acontecimentos atuais, coronavírus, guerras, epidemias, crises morais, com os olhos de Deus, para ver o que é que Deus está querendo com tudo isso. E agora vamos para mais um beato, a não ser que queiram fazer mais alguma pergunta, mas antes de qualquer coisa, vocês que não querem perder as nossas aulas, esses conhecimentos, não deixem de se inscrever no canal dos Arautos, da TV Arautos, para receber sempre outras notícias, programas, variedades, para aumentar a sua fé. É uma das formas que nós vamos encontrar para poder justamente nos preparar para isso. É rezar, tem música, tem oração, tem adoração ao Santíssimo ao vivo. Você, na impossibilidade de estar presente, você pode online estar acompanhando toda essa fé, onde quer que você esteja, no caminho, no trabalho, andando pela rua, vamos reatar esses laços com Deus. É isso que Deus nos pede. E vamos fazer agora, trazer ao conhecimento mais uma beata. Fico em dúvida agora em qual delas que vamos trazer. Mas vamos lá, vamos pegar uma que viveu também entre o século XVIII e o século XIX. Mas antes tem muitas pessoas pedindo perguntas. Então, se puderem, vamos agora a uma pergunta. Peço que coloquem aqui na tela uma das perguntas para podermos resolver. Ou não resolver também, depende da pergunta. Vamos ler aqui. Uma pergunta do Marcos. Muito boa pergunta, Marcos. Estas revelações
devem ser tomadas literalmente. E ele escreve em espanhol, deve estar em outro país. Saudações para todos de sua nação também, Marcos. Como que nós devemos fazer? Já Bento XVI, na mesma encíclica, Verbum Domini, ele vai dizer isso. Nunca é obrigado, uma profecia privada, que nós chamamos assim, nunca é obrigado que a pessoa tome a ela e siga ela. Ela é um auxílio para a fé. Então, sendo um auxílio, nós devemos tomar literalmente. Eu fico em dúvida e sou mais tendente a dizer que boa parte das profecias não devem ser tomadas literalmente. Sobretudo quando nós vamos ter datas, o profeta ele tem a tendência de ver logo. São Paulo vai dizer tantas coisas, se preparem, porque na Segunda Contas, e todos os apóstolos, porque a visão profética, como Deus é quem ilumina a inteligência do profeta, ou lhe dar uma visão, tudo isso parece que vai ser imediato. Imediatamente vai acontecer, e não, às vezes a profecia demora anos. Por exemplo, eu citei aqui Abraão, para não ter que repetir outras profecias. Abraão, quando Deus vai dizer, olha, a terra de Canaã, vai para lá, mas, nossa, demorou quase 600 anos para que depois eles se estabelecessem mesmo na terra de Canaã. Só quando voltou Moisés, lá no século XIII, estávamos no século XIX, só no século XIII é que eles vão depois se estabelecer na terra de Canaã. Então demorou 600 anos para aquela profecia se cumprir. Mas para o profeta, aquilo parece que vai ser já. Então, quando vai dizer uma data, olha, eu acho que é agora. Então, eu tomaria com precaução, tomar literalmente. Mas, tudo vai ser alegórico? Me parece que também não. Então, parece que o geral vai acontecer. Um castigo. Então, vai ser São Pedro, por exemplo, vai descer e ele mesmo vai eleger pessoalmente. Pode ser, pode não ser, mas é algo que nós entendemos que os céus, algo vindo direto da igreja triunfante, dos céus vai eleger um novo Papa. É algo nessa linha. Então, exatamente, eu não posso afirmar. Os santos dizem o que eles viram, eles não erraram. Não erraram por fazer isso. Mas não posso dizer que seja literalmente tudo como eles dizem, porque detalhes vão entrar em discordância. Então, temos que ter a visão de conjunto. O melhor, isso sim, esse é o conselho. Que analisem todas as profecias e fiquem com o conjunto. Purificação, primeiro crise na igreja, anticristo, crise moral, crise no mundo, na sociedade, depois castigo, purificação, depois um reafervoramento, um reatar de relações de reconciliação de Deus para com a humanidade. Então gravem essa sequência que é maior e depois os detalhes, 3 dias de trevas, aí nós vamos analisando, guardando o que é bom. O São Paulo já vai dizer isso, leiam tudo e guardem o que é bom. Já é o conselho do próprio São Paulo. Espero então em algo ter respondido a sua pergunta. Se algo faltou, vamos pelo pedir que a graça supra na alma de cada um. Então vamos aqui, como eu tinha prometido, a beata Ana Catarina Emmerich. Também é uma beata, inclusive um jovem poeta, Clemente Brentano, uma vez foi visitar essa beata que tinha os estigmas, ficou na cama durante muito tempo. Um poeta, Clemente Brentano, quando foi visitá-la, o que ele fez? Ele entrou na porta e ela disse, faz 20 anos que eu lhe espero. E disse isso Ana Catarina Emmerich. Mas por que 20 anos? E ela começou a descrever toda a vida dele sem conhecê-lo. Então, por esses aspectos de descrever a vida dos outros, de conhecer profeticamente certas coisas que ninguém conheceria, é que nós damos crédito para esses santos. Claro, como disse, tem que ser interpretados. Não vamos tomar literalmente tudo, mas vamos ler algumas profecias de Ana Catarina Emmerich. Lembrando que o curso aqui que nós estamos fazendo, a série é sobre profecias sobre os últimos tempos. Tem muitas outras de todos esses santos. Estou selecionando trechos sobre o nosso tema. Então vamos lá. Vamos falar agora sobre a destruição que haverá. Vi a igreja de São Pedro e uma quantidade enorme de gente que trabalhava para derrubá-la. Lembrem-se, sempre aparece aqui inimigos da igreja, tentando destruir a igreja, crise moral, crise na igreja. Mas vi também outros que a reparavam. Então trata-se de uma luta. Gente que quer destruir a igreja e gente que queria reparar a igreja. Ou seja, de sustentar. Os demolidores levavam grandes pedaços.
destroçavam muito. Eram, sobretudo, sectários e apóstatas em grande número. Apóstatas no sentido de alguém que era da igreja e abandonou a igreja e trabalhou contra a igreja. Em seu trabalho de destruição, essas pessoas pareciam seguir certas ordens e certa regra. Trabalhavam, portanto, juntas. Vi com horror, diz a Beata, que entre eles havia também sacerdotes católicos, reticências, que trabalhavam para a destruição da própria igreja, segundo palavras da Beata Ana Catarina Emmerich. Um outro trecho da profecia vai dizer 50 ou 60 anos antes do ano 2000, veja que coloca já a data aqui, mas ela vai dizer que 50 ou 60 anos antes do ano 2000, será desencadeado Satanás por algum tempo. E ela depois vai narrar a luta de São Miguel, o arcanjo São Miguel, que vem em auxílio dos bons, porque Satanás vai ser desencadeado, São Miguel vai ter que ajudar. E depois de narrar todo o combate, então, crise, gente que quer destruir a igreja, gente que quer ajudar a igreja, Satanás é desencadeado, São Miguel vem em auxílio daqueles que querem sustentar a igreja, e ela vai continuar. Quando terminou o combate sobre a terra, a igreja e o anjo se tornaram alvos e luminosos. Também a cruz desapareceu e se viu em um lugar sobre a igreja uma mulher alta e resplandecente, que estendia sobre ela seu manto radiante de ouro. Sentiu um resplendor e uma vida superior em toda a natureza e em todos os homens uma santa emoção, como quando estava próximo o nascimento do Salvador. Imaginem, é uma graça que é quase como a graça do nascimento de Cristo, a vinda da segunda pessoa da Santíssima Trindade, a encarnação, a vinda de Cristo sobre a terra, é quase como o nascimento do menino Jesus, aquela graça. E sentia de tal maneira aproximar-se o reino de que me vi forçada a correr a seu encontro, lançando gritos de alegria. Imagina então, lançando gritos de alegria. Olha só, então é uma renovação. Então vem a crise, vem aqueles que querem destruir a igreja, luta, Satanás é solto, São Miguel vem em socorro de todos. Vejam que é um grande combate que haverá, segundo a visão profética da Beata Ana Catarina Emmerich. E eu fico aqui com receio, porque eu tenho outros santos a dizer, mas eu percebi que já estamos há mais de 1 hora. Pergunto se querem deixar agora para ver todo esse material didático e nós já vamos encerrando com um ou outro comentário, ou se querem ainda, se aguentam, ou se tem fôlego, se querem mais alguma profecia, porque enquanto nós estamos falando, podemos comentar ou responder perguntas. A partir do momento que tem o material didático, vão ter todas essas profecias, exceto uma que eu disse, e eu estou aguardando aqui. Se quiserem, eu continuo lendo alguma profecia, ou se não, eu deixo para que todos tenham no seu material didático, que vão receber. Pronto, enquanto vão respondendo, eu vejo aqui, seleciono mais uma profecia, caso queiram. Temos mais perguntas. Então, tá bem, vamos responder mais uma pergunta, se quiserem. A Cíntia. Vamos aqui. Salve Maria, por favor, seria possível um breve comentário sobre a manifestação do amor de Deus ao permitir que ocorram as profecias? Muitíssimo obrigado pela pergunta, Cíntia. E muito, muito inteligente, muito profunda também, porque é um ato de amor. Porque se Deus viesse de improviso, quantos de nós estaríamos preparados? Mesmo nós, se fôssemos ordenados sacerdotes sem uma preparação, sem os estudos para celebrar a missa com dignidade, como é que seria a Santa Missa sem uma preparação? Se um professor fosse dar aula sem ter feito uma faculdade de pedagogia, preparar a sua aula, como sairia essa aula despreparada? Se um policial fosse exercer a sua profissão muito digna, muito honesta e, aliás, muito risco, o dinheiro não paga a sua vida, ou um bombeiro também, como seria um bombeiro tentando apagar um incêndio sem estar preparado?
Seria um desastre para qualquer um de nós. E assim, qualquer um, se um engenheiro fosse construir um edifício sem um preparo, quem de nós quereria ficar dentro desse edifício? Porque provavelmente desabaria, tem regras, a pessoa tem que estar preparada para fazer isso. Agora, qual é o ato de amor de Deus permitindo essas profecias? É nos preparar para talvez um dos acontecimentos mais impressionantes da história. Cíntia, talvez nós assistamos a algo, como dizem alguns teólogos, a um mini juízo final. A algo que seja semelhante a uma destruição tal como nunca houve. Algo talvez na linha do dilúvio. E que só vai haver depois, no juízo final, quando acabar a história da humanidade. Então, o ato de amor de Deus é preparar séculos antes, talvez milênios antes, ao longo de toda a história da igreja, para que nunca ninguém seja pego despreparado. Agora, se essas características que nós estamos vendo aqui, Cíntia, essas características se encaixam para os dias de hoje, século XXI, é provável que possa haver no século XXI. Tudo isso que os santos descrevem em comunhão com a profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, conduzindo a nosso Senhor e para o bem da igreja, como vai dizer Bento XVI ao comentar as profecias privadas. Então, qual que é o ato de amor de Deus? É que nós não sejamos pegos despreparados. Então Deus vai avisando com séculos de antecedência. Mas eu tenho que lhe dar uma boa e uma má notícia, Cíntia. Quase que eu quereria que você dissesse agora, prefere a boa ou a má? A gente sempre com notícias boas e más. A boa, Cíntia, é que muitos católicos, como vocês que estão agora interessados por este tema, vocês estão me ouvindo. Mas, nem todos os católicos, ou nem todas as pessoas, dão atenção a essas profecias. Muitos vão ouvir isso e não vão tomar atitude nenhuma, vão continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Muitos nem quererão ouvir essas profecias. Muitos ouvirão e darão atenção. Então, um grande ato de amor é que Deus não quer que ninguém se perca. Não quer desde a época dos apóstolos ou dos profetas do Antigo Testamento até o fim do mundo. Mas, sobretudo, para os últimos tempos, Ele não quer que ninguém se perca por amor. E esse ato de amor está passando por este sacerdote que estou transmitindo essas profecias para que todos nós estejamos preparados. Este ato de amor é para você que está ouvindo e tomando atitudes na sua vida. Este ato de amor é para aquelas pessoas que vocês ainda vão compartilhar este programa, esta aula, que vão assistir e também vão tomar atitudes na sua vida. Então, alguns estão perguntando, e sobre o Padre Pio? Senão que eu não posso falar um minutinho sobre o Padre Pio? Vou dizer sim, e o Padre Pio, ele entra justamente nessa parte de preparação. Ele nos ensina como nos preparar. Profecias, ele fez muitos milagres, mas sobretudo a principal profecia do Padre Pio não são as suas profecias. É o seu modo de viver, porque ele foi um santo em pleno século XX que nos ensinou a amar a igreja. O Padre Pio, ele mais do que dizer profecias, a sua vida foi uma profecia. Ele quase que pode ser dito um anjo de Deus que viveu aqui na face da terra. 50 anos estigmatizados. Ele foi, inclusive, perseguido até por autoridades da igreja, coitado, porque as pessoas não entendiam os seus dons místicos. E, enfim, a sua vida e a sua canonização dizem que quem é que estava com razão? Por cima da perseguição que ele sofreu, o Padre Pio, por cima das incompreensões, das calúnias pelas quais ele sofreu, o Padre Pio, ele mostrou que ele não tinha medo de vozes que não compreendiam seus dons. O Padre Pio, ele não tinha medo de nada porque ele estava sendo amparado pelo próprio Deus. Ele fez milagres, bilocações, via distância, ajudou a muitas pessoas, fundou hospitais, mas, sobretudo, ele se tornou santo. A sua vida foi uma profecia. E nessa profecia nós podemos dizer a todos os que estão assistindo, ele é um profeta vivo, é uma profecia viva. Cada um dos santos é uma profecia viva. E os profetas são aqueles que são perseguidos, como foi o Padre Pio. Muitos dos profetas são incompreendidos, às vezes até por autoridades eclesiásticas e civis. Por quê? Os profetas, diz a teologia que trata sobre o profetismo, os profetas, eles não precisam de uma bênção de um padre para ser profeta.
Um profeta não é profeta porque veio um bispo e impôs as mãos sobre ele, ou nem sequer se um papa impôs as mãos sobre ele. Não é isso. O profeta é escolhido pelo próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo não se prende em esqueminhas. Dizem até um ditado sobre os próprios canonistas. O Espírito Santo não é canonista. Ele inspira e depois os canonistas um novo carisma, e depois os canonistas ajeitam um novo carisma de acordo com o sopro do Espírito Santo. Então, o Padre Pio, mais do que qualquer outra coisa ou profecias que ele possa ter dito, ele foi um sopro do Espírito Santo. E todos os profetas são meio incompreendidos. E às vezes ocorre esse choque até com uma autoridade que não pode entender. Mas depois vão analisar bem, tudo que ele diz está em comunhão com a igreja. Tudo que ele foi é uma ação do Espírito Santo para o século XXI, dizendo que é possível ser santo em pleno século XXI. Dizendo que os profetas, apesar de perseguidos, caluniados, vão sempre ser o sinal de Deus para os séculos em que eles vivem. Então, eu posso afirmar, se São Tomás de Aquino diz que nunca vai faltar profeta, é certo que também no século XXI, Nossa Senhora, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a alma da Santa Igreja, vão enviar profetas para nos ajudar. Então, um desses profetas, que mais do que fazer profecias, ele foi o sinal da profecia no século XXI. E assim muitos outros santos até estigmatizados e pela sua dor, pela sua incompreensão, mas sobretudo pela sua vida, foram uma profecia viva. Era uma surpresa que eu tinha para todos. Nós já dissemos agora porque muitos. Então agora, muitos querem saber como receber o material didático. Vamos lá. Podem se inscrever e devem se inscrever no Telegram e no WhatsApp. Por quê? São nesses meios de comunicação que nós estamos mandando material didático. É inteiramente gratuito. É sempre bom a gente dizer isso. É um material didático que nós vamos fazer. Mas também não se esqueça de olhar nos e-mails, tudo, porque às vezes vai para o spam, vai para a lixeira, e é bom que nós olhamos ali, porque nós vamos mandando, olha, já mandei material didático, nós avisamos isso sempre por e-mail. Então, se inscrevam no Telegram, no WhatsApp, aconselhem outras pessoas que não viram essa aula também fazerem o mesmo, porque é certo que outras pessoas querem ter acesso a essas profecias. Não só as explicações, mas também as profecias em si. Ler, estudar, meditar e sair daquele fake news, do achismo, para a certeza profética que ela nos dá. Mas também eu tenho outras surpresas. Não se esqueça de, por favor, se inscreva no canal TV Arautos para nós continuarmos juntos convivendo, não só nessa segunda aula, mas lembre-se, teve a primeira, segunda, sexta-feira vai ter outra aula, a última desta série, mas não é o último ensinamento que nós vamos dar a respeito das coisas da igreja. Por quê? O que nós estamos fazendo hoje em dia? Nós estamos tentando reconquistar valores. Você que está assistindo, ainda que não seja católico, gosta de valores. A pessoa pode ser inteligente ou não, pode ser de qualquer raça, pode ser rico ou pobre, pode ser, olha, de qualquer nação, não tem problema. Todos queremos ter um bom caráter. Isso todos nós temos que ter. E nós estamos reconquistando estes valores. E nós não podemos ser indiferentes a esses valores. E nós estamos lutando nesta aula, bem como em todas as outras aulas que nós estamos dando, para reconquistar esses valores e não sermos aquelas pessoas que vamos ouvir profecias de uma forma displicente, de uma forma morna. Não. Vamos ser ativos. Vamos ouvir e colocar em prática isso na nossa vida. Tirar ensinamentos práticos. E a pessoa vai dizer, mas como? Esse é o propósito dos arautos. Nós dedicamos a nossa vida, arautos do Evangelho, para justamente reconquistar esses valores, propagar a fé, propagar a moral, propagar os bons costumes e dar esses ensinamentos, que são os ensinamentos da Santa Igreja, desde a Bíblia até os dias de hoje. Você tem que ter acesso a esse conhecimento sobre a verdade. A verdade está ao seu alcance. E aqui, às vezes, com um clique. E é por isso que nós temos até uma plataforma chamada Reconquista, que é uma plataforma de cursos de formação católica. Claro, a pessoa pode se inscrever, se quiser, pode ter acesso a muitos cursos, até cursos mais elaborados. E a pessoa vai dizer, é uma assinatura, eu quero fazer. Eu vou lhe dar um conselho. Não faça a assinatura agora. Não faça. Mas eu queria conhecer mais cursos, quero assinar esse canal. Não faça isso. Eu não quero que ninguém tome uma atitude precipitada. Você tem que tomar ainda mais contato, com calma, através dessa mesma série.
profecias sobre os últimos tempos. Eu quero que você espalhe isso para sua família. Eu quero que você espalhe isso para os seus amigos. Você seja um evangelizador. Então não faça assinatura. Mas eu quero fazer assim mesmo. Não, porque até no final, se quiserem, sexta-feira, se quiser, eu dou uma promoção. Nem sei se eles vão deixar os arotas, mas eu já vou fazendo a promessa. Vou dar uma promoção na sexta-feira. Mas não precisa fazer agora. O que você precisa fazer é meditar sobre essas profecias. Depois, se quiser aprofundar outros temas, você vai decidir, porque sempre a decisão está nas suas mãos. Você vai ter que tomar uma atitude. Eu não quero apenas que você tenha conhecimentos. Tem que ter conhecimentos. Tem que ter acesso à verdade. Mas, sobretudo, a sua vida tem que mudar a partir do momento que vejam essas aulas. Eu quero que você seja uma pessoa melhor, que você reconquiste valores. Este é o nosso propósito. E é por isso que, se você ainda tiver alguma dúvida, não perca. Sexta-feira, dia 14 de agosto, às 19h30, eu vou voltar. E nós vamos discutir não mais sobre os santos, mas agora as aparições de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, ao longo da história. E o que ela tem a dizer a nós, católicos ou homens e mulheres de boa vontade, mas a toda a humanidade. E é isso que nós vamos fazer na sexta-feira. Conto com a sua participação. Conto também que você vai divulgar mais esse vídeo para amigos, conhecidos, familiares. E todos juntos poderemos ver a primeira, a segunda aula, que já vai ter acabado, mas juntos, nessa terceira aula, ver o que a própria Mãe de Deus e Nossa Mãe tem a nos dizer. Conto com a sua presença e de todos que você ama. Que Nossa Senhora abençoe a todos. E essa bênção é para todos, não só para os que estão assistindo, para suas famílias também. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e vossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!